mais um episódio da nossa série. No episódio de hoje você vai ficar chocado, principalmente quando chegarmos aos suspeitos do caso. Um político influente e até mesmo um pastor pregador. Isso mesmo, e é um caso de arrepiar. Imagine você morar numa cidadezinha pacata, calma, de interior, onde todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo são pessoas de bem. Essa era a cidadezinha do Iowa, que nós iremos falar sobre ela hoje. Uma cidadezinha pacata, de interior, de pessoas calmas, tudo às mil maravilhas. Tanto que as pessoas que moravam nessa cidade nem sequer trancavam a porta de casa, porque os vizinhos se conheciam, eram basicamente da família. Agora imagine que um dia, de repente, um assassinato acontece. 8 pessoas são brutalmente assassinadas, dentre delas 6 crianças. É de cortar o coração. Agora imagine o que sentiram os habitantes, os vizinhos, os amigos e familiares dessa família. Um crime que chocou os Estados Unidos e também o estado de Iowa. E é um crime com detalhes muito estranhos e sórdidos, com reviravoltas interessantes que vão te deixar de boca aberta. Ele aconteceu em Villisca, no Iowa, em 1912. O caso ficou conhecido como Villisca Axe Murders, os assassinados de Machado de Villisca, o nome da cidade. Mais de um século depois, o crime não foi resolvido e a casa onde tudo aconteceu é considerada um dos lugares mais mal assombrados dos Estados Unidos. Bem, meus amores, antes de contar os detalhes, porque afinal de contas você está aqui para os detalhes, eu vou te falar uma coisa. Eu não entendo porque as pessoas simplesmente não destroem as casas ou as fazendas onde tais crimes acontecem e constroem, por exemplo, um jardim memorial. Eu acho que seria muito melhor para dissipar a energia negativa que está ali, mas não, fica aquela especulação para saber quem são os assassinos e a casa acaba se tornando um ponto turístico, entendeu? Onde as pessoas vão para instigar o sobrenatural, os espíritos negativos, entendeu, meu amor? Aí fica o quê? Uma coisa mal assombrada. Aí é mal assombrada, é mal assombrada. Aí o povo vai, fica fazendo investigação sobrenatural, fica comentando sobre aquilo ser mal assombrado e tal. Aí acaba que nem aquele investigador do YouTube paranormal que comprou aquela boneca mal assombrada. Eu odeio boneca, detesto. Mas sabe o que eu tô falando? E de repente tem um papo mal sobre demônio. Olhe, eu não vou. Não. Se me der $100 mil hoje pra ir nessa casa onde isso aconteceu, eu não vou. Aí você tem medo. Não é questão de medo, é questão de juízo. É questão de entender que o mundo sobrenatural existe, tá? Então vamos aos detalhes. Contexto e família. Villisca, no início do século XX, era uma típica cidade do interior americano. Agricultores, comerciantes e famílias vivendo em plena harmonia. A família Moore era respeitada na cidade. Josiah Moore, o pai,
com Sarah, uma mulher ativa na igreja. Eles tinham 4 filhos: Herman, de 11 anos, Catherine, de 10, Boyd, de 7 e Paul, de apenas 5 anos. Na noite de 9 de junho de 1912, a família participou de um evento na igreja local. Com eles estavam 2 amiguinhas das crianças, Lena, as irmãs Lena e Ina Stillinger, que haviam sido convidadas para dormir na casa dos Moore. 8 pessoas dormiriam naquela noite sob o mesmo teto, e nenhuma delas veria o amanhecer. Que triste, né? Muito triste. A noite do crime. Depois da celebração na igreja, todos voltaram para a casa dos Moore. A noite parecia tranquila. Por volta de 10 da noite, as luzes foram apagadas e todos foram dormir. Mas alguém já observava a casa. O assassino ou assassinos já estava decidido a atacar. As evidências posteriores sugerem que ele se escondeu dentro da residência, talvez no sótão, aguardando o momento certo. Gente, depois dessa temporada de crimes reais com vocês, eu vou colocar alguma coisa assim, alguma coisa de emergência, algum alarme na porta do meu sótão, ou uma câmera 24 horas. Eu acho que eu vou fazer isso, porque eu tô com medo que eu tenho sótão, né? Pois é, eu estou nesse momento gravando pra vocês na surdina, na escuridão total do meu porão. Olha mesmo, sozinho em casa. No meio da madrugada, enquanto todos dormiam profundamente, o matador iniciou a sua chacina. Primeiro atacou os pais, Josiah e Sarah, no quarto do casal, usando um machado encontrado na própria casa. Os golpes foram tão violentos que quase destruíram os rostos das vítimas. Em seguida, ele foi até o quarto das crianças Moore, matando uma a uma, sem piedade. Por fim, dirigiu-se ao quarto das irmãs Stillinger. Lena, de apenas 12 anos, parece ter acordado durante o ataque. Seu corpo apresentava sinais de luta e possivelmente de abuso. Ela foi a última a morrer. Que essas vítimas estejam na glória do nosso Senhor, né? Tadinhos. Muito triste. A cena do crime. Na manhã seguinte, vizinhos estranharam que a casa permanecia silenciosa para uma casa com 8 crianças, com 6 crianças, né? Silêncio realmente é uma coisa que não acontece muito. Com as cortinas fechadas e sem nenhuma movimentação. A vizinha Mary Beckham foi quem notou que algo estava errado. Ao chamar na porta sem resposta, ela acionou o irmão do Josiah. Lembrando que todo mundo conhecia todo mundo, né? Que entrou na casa e encontrou a cena horrível. Todas as vítimas estavam mortas. E o detalhe macabro: os espelhos e as janelas haviam sido cobertos com roupas e lençóis. O assassino também colocou um pano sobre o rosto das vítimas, como se quisesse apagar as suas identidades. Na cozinha, um prato de comida parcialmente consumido foi encontrado, junto com uma tigela de água ensanguentada, onde o assassino possivelmente lavou as mãos. O
usado no massacre estava abandonado no quarto de hóspedes. E lá vamos nós para nossa análise nada profissional, não é mesmo? Bem, vocês percebem digamos assim, as pistas psicológicas desse assassino, porque faz sentido ele ter coberto as janelas, já que gostaria de preservar a sua identidade e fazer com que ninguém visse quem ele era, ou seja, se esconder. Mas por que ele cobriria os espelhos? Seria remorso, seria a dor do remorso de ter matado todas as pessoas depois de um crime sórdido e macabro. Ele não conseguia se olhar no espelho, porque seria um sinal de um surto psicopático, ou até mesmo de algo macabro, ou espiritual, ou esquizofrênico, alguma coisa assim, porque não faz sentido racional, não é? Vejamos que o assassino não é um assassino frio e calculista e nem tampouco profissional. É um assassino que está sendo remoído pela o quê? Pela culpa, por algum sentimento. E isso também se demonstra no momento onde ele cobre as vítimas. Todas as vezes que um assassino cobre a vítima é porque ele sente algum tipo de remorso. Ele quer apagar a identidade da vítima. Ele quer fazer com que aquilo se apague, entendeu? Ele quer ignorar o fato que matou. Interessante. Mas mostra ao mesmo tempo que ele é um psicopata frio e calculista, porque ele come na casa, lava as mãos e sai. Olha pra isso. Meu Deus do céu. Se ele tivesse remorso, de fato teria se matado, né? Mas não teve. Ele tem. É uma coisa confusa, é muito confuso. Mas vamos continuar. Vamos parar com a minha análise e vamos continuar. A investigação. A polícia de Villisca não estava preparada para lidar com um crime de tal magnitude, porque é uma cidadezinha de interior. A casa rapidamente foi invadida por curiosos e vizinhos e até repórteres, contaminando completamente a cena do crime. Objetos foram tocados, movidos e até roubados como lembrança. Essa curiosidade mórbida do ser humano é muito psicopática, na minha opinião, entendeu? De querer roubar uma coisa de uma cena de crime, ou ver um acidente e querer parar o carro para ir ver o que aconteceu. Se você não for prestar socorro, continue andando para não atrapalhar. Aí esse povo com essa curiosidade acaba atrapalhando, tá vendo? Mesmo assim, algumas pistas importantes surgiram. Todas as portas estavam trancadas por dentro, sugerindo que o assassino conhecia bem a casa ou tinha planejado uma fuga com cuidado. E lembrando que geralmente eles não trancavam as portas. Não havia sinais de roubo, o que descartava a hipótese de crime por dinheiro. O fato do assassino ter permanecido na casa após o massacre, cobrindo os espelhos e se alimentando, indicava frieza e até mesmo sinais de um ritual macabro. Realmente é algo, porque espelhos estão muito conectados a rituais, né, a coisas sobrenaturais. Então por que cobrir espelho? Ou é algo psicológico, ou é algo macabro mesmo, ou é algo, digamos assim, ritualístico. Os suspeitos. Diversos suspeitos foram considerados ao longo dos anos. Frank Jones, um senador estadual e ex-patrão de Josiah Moore. Havia boatos que os dois tinham rivalidade nos negócios e até desavenças pessoais. Muitos acreditavam que Jones poderia ter contratado alguém para matar a família, mas de novo, um assassino profissional não ia perder tempo cobrindo espelho, né? Exatamente. William Mansfield, um ex-empregado com histórico violento, também entrou na lista. Mas o mais curioso foi o caso do reverendo George Kelly. Ele era um pregador itinerante que havia participado do evento da igreja naquela noite. Kelly era descrito como instável e como obcecado por
por crimes, olhe lá, viu? Não vamos se obcecar com crime daqui não. Aqui, olha, de dia não apoia criminoso. Criminoso é na cadeia, tá bom? A gente é pra descobrir os crimes e não pra imitar crimes, entendeu? Presta atenção. Enfim, ele chegou a confessar o assassinato, mas logo depois voltou atrás. Foi levado a julgamento, mas acabou absolvido por falta de provas. Eu não sei não, gente, eu acho que foi esse George Kelly. Eu acho que tem alguma coisa, algo me diz que foi alguma coisa espiritual. Talvez não tenham provas pra, né, de fato, prendê-lo, né? Mas eu acho que foi ele. Vocês acham que foi quem? Me digam. Impacto e legado. O crime abalou Villisca profundamente. Uma cidade tranquila e pacata se viu no centro de um dos maiores mistérios criminais da história americana. As portas passaram a ser trancadas e aquela sensação de segurança e paz desapareceu. A casa dos Moore permanece de pé e anos mais tarde foi restaurada. Hoje é conhecida como a Villisca Ex-Murder House. Visitantes relatam sons estranhos, portas que se abrem sozinhas e até aparições de crianças. Muitos acreditam que os espíritos das vítimas estão lá presos desde aquela noite fatídica em 1912. Gente, vocês acham que os espíritos estão presos, estão conectados? Assim, eu não sei, né? Eu não entendo muito bem disso, mas eu acho, principalmente pelo fato de talvez tenha ocorrido ali um ritual macabro, algo espiritual. Talvez temos ali alguma coisa sobrenatural. Talvez não os espíritos inocentes das vítimas, né? Mas espíritos que gostam de fazer babados e confusões. Então, na sua opinião, quem foi que matou essa família? Deixe nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo. Boa noite.